Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 13. E depois Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Está escrito: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dize: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Amém, gente? Preste bem atenção. A carta ou o livro de Apocalipse, ele é escrito num dos períodos mais sombrios que a igreja primitiva viveu. A história da igreja, que começa com o Senhor Jesus Cristo, no ano 54, já na era cristã, tem uma reviravolta. No ano 54, ascendeu ao trono do Império Romano o pior imperador que já existiu, Nero. Do ano 54 até o ano 64, a igreja era perseguida, mas não com tanta força. Os cristãos eram perseguidos, mas não havia uma perseguição tão forte como vai acontecer a partir do ano 64. No dia 17 de julho de 64, depois de Cristo, Nero coloca fogo na cidade de Roma. Na época, Roma contava com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Era uma grande cidade. A cidade de Roma tinha 14 bairros, grandes centros populacionais, 14 bairros densamente populosos. No caso de Nero, ele coloca fogo na cidade, ele quer expandir o palácio. Ele coloca fogo na cidade, o fogo ele alastrou, e dos 14 bairros, 10 são destruídos pelo fogo. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio ininterrupto. Do dia 17 de julho de 64 até o dia 24 de julho de 64, Roma ardeu em chamas. Dos 14 bairros, 10 destruídos. E os 4 que sobraram são 4 bairros densamente populosos de cristãos, de judeus. Isso deu a Nero um álibi. Nero disse assim: não queimou o bairro dos cristãos, porque foram eles que colocaram fogo em Roma. E enquanto Roma queimava, Nero estava no alto do palácio de Mecenas, vestido de ator, tocando uma harpa,
e dando risada da cidade, pegando fogo. Vê se não é um homem perturbado. O imperador Nero começa a perseguir os cristãos a partir daí, acusando os cristãos de serem responsáveis pelo incêndio em Roma. Nunca houve tanta matança de cristãos como vai haver ali. O historiador chega a dizer que faltou cruz no Império Romano. Com a falta de cruz, com a falta de madeira, os cristãos eles eram cobertos com piche e era colocado fogo no corpo dos cristãos que queimavam vivos em praça pública. No ano 66 da era cristã começa uma revolta dos judeus em Jerusalém. Os judeus não aguentam mais o Império Romano. Em Cesareia Marítima é profanada uma sinagoga e os zelotes então se insurgem contra o Império Romano. E essa guerra dura até o ano 70. No ano 68 o Senado romano depõe Nero do poder. E Nero se suicida. No ano 70, o general Tito invade Jerusalém e põe fim na guerra dos judeus, destruindo a cidade de Jerusalém. E se cumpre a palavra de Jesus que disse que não restaria pedra sobre pedra. Ainda no ano 70, Vespasiano assume como imperador de Roma e inaugura o Coliseu, o anfiteatro da morte. Está em pé ainda hoje o Coliseu como testemunha do massacre de cristãos. Foram 100 dias de inauguração do Coliseu. E nesses 100 dias, milhares de cristãos são mortos. As Catacumbas de Roma, um dos livros que registram a inauguração do Coliseu, fala que 10.000 cristãos foram mortos naqueles 100 dias. A igreja vive um período sombrio. A igreja vive um período de trevas. No ano 81 da era cristã, ascende ao Império Domiciano, que era também considerado como o segundo Nero, ou o Nero redivivo. As pessoas acreditavam que Domiciano era uma reencarnação de Nero, porque era tão maligno quanto Nero. Domiciano também vai ser o primeiro imperador romano que vai se autodeclarar Deus. A partir de Domiciano, os imperadores de Roma começam a dizer que eles são deuses. E ele quer que se construa templos para ele, ele quer ser adorado. E é nessa época, no ano 81, quando Domiciano assume como imperador, que João escreve a carta ou o livro de Apocalipse. Então você vê, a perseguição começou aqui em 64, nós estamos no ano 81. Nessa época, é importante dizer que os apóstolos, todos já haviam sido mortos pela via do martírio. Só restava o apóstolo São João, o único apóstolo que sobrevive. Até porque Jesus havia dito que João não morreria martirizado, João morreria de velhice. E olha que tentaram matar João. João, a Bíblia diz que foi apedrejado. E quando imaginaram que ele estava morto, deixaram o corpo para apodrecer na rua, ele se levanta e sai andando. João, pelo próprio Domiciano, é mergulhado 3 vezes num tacho de óleo fervendo. E nas 3 vezes ele sai ileso do tacho, sai vivo. Então ele resolve exilar João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela é cercada por água por todos os lados, é uma ilha pequena. Ali estavam animais que eram trazidos da África e que eram usados no espetáculo sangrento do Coliseu. Era deixado ali na ilha leões, leopardos, animais ferozes. E é nesse lugar que João é levado. Porque Domiciano imagina o seguinte: nós vamos colocar João na ilha e não tem porta, não tem por onde ele sair, então ele não vai conseguir pregar o evangelho. Mas sempre que o homem fecha as portas, para mim, para você, Deus abre uma porta no céu. Não é possível manter uma porta fechada para um crente de oração. Não é possível manter uma porta fechada para alguém que conhece a Deus. João, ele está na ilha de Patmos, sozinho, isolado, exilado. Mas está escrito, você leu comigo,
capítulo 1, quando João diz assim, que ele estava na ilha, mas de repente, ele ouviu uma voz como de trovão. E quando ele olha para trás, ele tem uma visão gloriosa do Cristo. Capítulo 1 de Apocalipse, do versículo 12 ao 16, diz isso. João, quando olha, ele vê um Jesus diferente do Jesus que ele havia visto na cruz. Ele vê um Jesus que não tem mais os cabelos ensanguentados, mas agora os cabelos dele são brancos como a neve. Os olhos de Jesus não são mais aqueles olhos empapuçados de sofrimento, mas são olhos como chamas de fogo. As mãos de Jesus não são mais aquelas mãos enfraquecidas, mas está escrito, são as mãos que sustentam a igreja. Os pés não estão mais pregados na cruz, são pés polidos como um bronze, e o rosto brilha como o sol do meio-dia. Esse é o Cristo que João está vendo em Apocalipse. E esse Jesus dá uma direção para João. Diz para ele, eu quero que você escreva para as minhas igrejas. Jesus diz, eu tenho uma direção para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas, elas têm características diferentes, perfil diferente, estão em lugares também diferentes uma da outra. Embora todas na mesma região, onde fica hoje a Turquia, as 7 igrejas estão lá, mas todas elas tinham características diferentes. E aqui Jesus, ele começa a dar direções para João escrever para cada uma delas. Mas as 7 cartas, elas são divididas em 3 grupos. Preste bem atenção. O primeiro grupo, 2 igrejas, que só recebem elogios de Jesus. O segundo grupo, 4 igrejas, que recebem elogios, mas recebem também censura, disciplina. Esse primeiro grupo de 2 igrejas, Jesus começa falando para Esmirna. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 9, Jesus diz assim, escreva João. E aí João começa a escrever o que o anjo está dizendo, o que Jesus está dizendo ao anjo da igreja. E Jesus diz assim para a igreja de Esmirna, conheço as tuas obras. E essa frase, conheço as tuas obras, ela vai se repetir nas cartas, das 7 igrejas, 5 cartas Jesus vai dizer isso. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Jesus está dizendo para você nessa noite, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu sei quem você é de bastidor, eu sei quem você é no secreto, eu sei quem você é quando ninguém está olhando, porque eu estou olhando. Jesus está dizendo nessa noite, eu conheço as tuas obras. Ele diz para Esmirna, conheço as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha só, Jesus está dizendo assim para Esmirna, eu conheço a sua tribulação, e eu conheço a sua pobreza, mas na verdade, você é rica. Escuta isso, a igreja de Esmirna, das 7, era a igreja mais pobre, era a igreja mais carente, era a igreja que estava na região mais carente da Ásia Menor. Mas Jesus está dizendo, no meio da sua pobreza, vocês encontraram uma riqueza espiritual inigualável. No meio da pobreza, vocês encontraram riqueza. Jesus está dizendo para aquela igreja que é pobre, vocês são ricos. Porque, irmãos, a riqueza espiritual, ela transcende qualquer coisa. Quando você é rico espiritualmente, você consegue vencer qualquer coisa, porque Jesus vê isso. Jesus diz para a igreja de Esmirna, vocês são ricos, e ele dá um conselho no versículo 10, ele diz assim, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A segunda igreja, que só recebe elogios, é a igreja de Filadélfia. Jesus vai dizer assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar.
porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: vocês são fracos, mas mesmo tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome, e por isso eu pus diante de vocês uma porta aberta. Ouça isso: Esmirna e Filadélfia só recebem elogios. Esmirna, você é pobre, mas na verdade você é rica. É diferente de Laodiceia. Laodiceia, nós vamos falar dela, mas é a igreja mais rica da Ásia Menor. Mas Jesus vai dizer assim para ela: vocês dizem, somos ricos, mas na verdade vocês são pobres. Somos ricos, mas na verdade vocês são pobres. Para a igreja rica, Jesus diz que ela é pobre. E para a igreja pobre, Jesus diz que ela é rica. Porque Jesus conhece o interior. Jesus diz aqui para Filadélfia: vocês são fracos, mas não negaram a minha palavra, não negaram o meu nome, e por isso eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Agora entra o segundo grupo. São 4 igrejas que recebem elogios, mas também são censuradas por Jesus nas cartas. E a primeira é a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Jesus vem com o elogio. Jesus diz assim para Éfeso: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, uma igreja extremamente trabalhadora, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Jesus está dizendo que a igreja de Éfeso é uma igreja extremamente bíblica, é uma igreja extremamente doutrinada na palavra. Não preciso dizer que o apóstolo Paulo foi pastor dessa igreja. João, quando foi preso e levado para a ilha de Patmos, ele estava como pastor de Éfeso, era o pastor titular da igreja de Éfeso. Era uma igreja extremamente bíblica, uma igreja extremamente doutrinária. E aqui Jesus está elogiando isso. Vocês guardaram a minha palavra, vocês são trabalhadores, vocês são perseverantes, vocês não toleram os falsos ensinos. Mas aí Jesus vem com uma censura no versículo 4. Jesus diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então ouça isso. Éfeso é uma igreja bíblica, mas é uma igreja que deixou o primeiro amor, que abandonou o primeiro amor. Então, eu não estou dizendo que nós precisamos ser bíblicos, sim, zelar pela palavra, pela sã doutrina da palavra, mas nós precisamos manter a chama do amor acesa. O amor pelo Senhor Jesus, o amor pelo próximo, o amor pelos irmãos, o amor pela palavra, o amor pelos novos convertidos. E esse amor em Éfeso se esfriou, e Jesus está dizendo para eles: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. No versículo 5, Jesus dá um conselho para Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Igreja de Éfeso. A segunda igreja que recebe elogios, mas também recebe censuras, a igreja de Pérgamo. Jesus diz assim para Pérgamo, Apocalipse 2:13: conheço as tuas obras, e aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. É importante dizer aqui que Pérgamo é a segunda maior cidade da Ásia Menor, e perde para Éfeso. E Pérgamo foi escolhida como a primeira cidade a abrigar um templo a Domiciano. Porque o trono de Satanás, a cidade onde está o trono de Satanás? Primeiro, porque ali foi construído um templo para o imperador Domiciano. Segundo, porque em Pérgamo já havia um templo dedicado ao deus Esculápio, ao deus cabeça de serpente, que era o deus da cura para aquela cultura. O símbolo da medicina tem aquela serpente por causa de Esculápio. A medicina, a cura, o tratamento era
é simbolizado com a imagem de Esculápio. E aqui em Pérgamo ainda estão os restos desse templo, um templo gigantesco dedicado a Esculápio. Então, Jesus está dizendo assim para Pérgamo: eu conheço as obras de vocês, eu sei que aonde vocês estão é um lugar difícil. Aonde vocês estão fazendo a obra, aí está o trono de Satanás. E mesmo assim, vocês retiveram o meu nome e não negaram a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Quem foi Antipas? O pastor da igreja, que foi martirizado, que foi queimado vivo, para que a igreja abandonasse a fé, e não abandonou. Então Jesus está elogiando a igreja de Pérgamo, falando: mesmo diante da perseguição, vocês conservaram o meu nome, não negaram a fé. Agora, o versículo 14 e 15, ele censura a igreja de Pérgamo. Ele diz assim: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá, dentro da igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que cometessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Então aqui Jesus está dizendo assim: dentro da igreja existem pessoas que ainda vivem debaixo da idolatria. Idolatria a Esculápio, idolatria a falsos deuses, costumes pagãos, costumes de feitiçaria, de fornicação, de idolatria. E aqui Jesus está falando: vocês ainda têm isso dentro da igreja. Aí no versículo 16 ele aconselha a igreja de Pérgamo. Ele diz assim: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. E contra eles, aqueles que estão seguindo a doutrina de Balaão, batalharei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo assim para Pérgamo: não se contaminem com eles. A terceira igreja das 4 que Jesus elogia, mas também censura, é a igreja de Tiatira. No capítulo 2 do Apocalipse, versículo 19, ele vem com elogio. E ele fala assim para Tiatira: eu conheço as tuas obras, igreja, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas ele vem com a censura. Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só, se Éfeso era uma igreja extremamente bíblica e não tolerava falsos ensinos, mas não tinha amor, Tiatira tinha amor, mas tolerava falsos ensinos. Você percebe problemas opostos dentro da igreja? Uma igreja extremamente doutrinária, pouco amor, desagradou Jesus isso. A outra igreja, muito amor, muito serviço, muita fé, mas tolerava falsos ensinos, desagradou Jesus também. Você percebe que uma coisa não pode anular a outra. Nós precisamos manter a chama da fé acesa, o amor aceso, mas não podemos tolerar falsa doutrina, não podemos nos pender à idolatria, nos afastar da palavra. Irmãos, essa palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela funcionava naquela época e funciona agora. A última das 4 igrejas que recebe elogio, mas também é censurada, é a igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. Jesus diz assim para a igreja de Sardes: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Mas no versículo 1 ele começa censurando. Das 4 é a única que ele começa com a censura, antes do elogio. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morta. Aqui Jesus está dizendo assim: Sardes era uma igreja famosa. Sardes era uma igreja que as pessoas diziam: essa igreja é avivada, essa igreja é viva, essa igreja é forte. Mas Jesus está dizendo: vocês têm fama de que são vivos, mas na verdade vocês estão mortos. E no elogio ele diz: algumas poucas pessoas não se contaminaram.
para elas ele faz promessa: vocês andarão comigo. Mas agora nós chegamos na 7ª igreja. E das 7, Laodiceia é a única que não recebe elogio nenhum. Só censura. Perceba, 2, só elogio. 4, elogio e censura. Laodiceia só vai ser censurada. Por isso que eu li a carta de Laodiceia com você, Apocalipse 3, 14 ao 22. Porque quando ele escreve essa carta, ele começa dizendo assim para Laodiceia: quem deras, vocês fossem quentes, ou vocês fossem frios, mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Das 7 igrejas, Laodiceia é a mais rica. Das 7 igrejas, Laodiceia é a que se sente autossuficiente. Laodiceia nunca precisou de oferta de outra igreja, ela manda oferta para as outras. Laodiceia sustentou missionários. Laodiceia ela é uma igreja bíblica, ela é uma igreja que mantém-se na doutrina, é uma igreja que tem amor por almas, que investe em almas. Mas Jesus está censurando essa igreja. Jesus está dizendo assim: quem dera vocês fossem quentes, ou pelo menos frios, mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Laodiceia fica na região do Vale do Rio Lico. Ali havia uma metrópole, 3 grandes cidades: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Colossos era conhecida por suas águas medicinais geladas. Hierápolis era conhecida por suas águas medicinais quentes. Se fosse no Brasil, seria a nossa Caldas Novas. Águas quentes que saíam de uma montanha chamada Castelo de Algodão, que ainda está ali, essa montanha, ainda jorra água quente. Águas medicinais. Mas Laodiceia não tem águas, nem gelada e nem quente. Então eles construíram um aqueduto que saía de Hierápolis e trazia as águas quentes de Hierápolis até Laodiceia. Porque eles imaginaram: a água vai chegar pronta para consumo, porque ela vinha pelo aqueduto. Só que não aconteceu isso. Por causa do calor, por causa do sol e também por causa da temperatura da água que saía da montanha, a água chegava em Laodiceia morna. Não era possível beber a água quando ela chegava. E ela, por causa da distância, da temperatura, do aqueduto, do lugar, da poeira, da sujeira, as águas chegavam contaminadas. Se bebesse aquelas águas, certamente teriam problemas estomacais e vomitariam. Jesus está dizendo assim para Laodiceia: vocês são iguais à água que chega na cidade. Vocês não têm a água gelada de Colossos. Vocês não têm a água quente de Hierápolis. Vocês são como as águas que vêm pelo aqueduto, mornas, que não dá para beber. Vocês são mornos e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Olha que terrível isso. Jesus está comparando a cidade com a água que chega. Jesus diz assim: quem dera vocês fossem quentes. Ele continua dizendo: eu aconselho que vocês comprem de mim colírio e unjam os seus olhos. Laodiceia era o maior centro oftalmológico da época. Havia um tratamento com pó frígio que eles faziam, fabricavam, vendiam. Pessoas do mundo todo iam para Laodiceia para tratar os olhos. E eles se achavam, né? Porque eles eram uma cidade extremamente avançada. Na época, a cidade mais tecnológica, mais rica, mais avançada. As pessoas iam ali para tratamento, as pessoas iam ali para passar as férias. E Jesus está dizendo assim: eu aconselho que vocês comprem colírio de mim. Porque vocês têm colírio para tratar os olhos das pessoas, mas vocês não estão vendo a verdade. Jesus diz assim: eu aconselho que vocês comprem de mim vestiduras brancas. Ali era o maior centro têxtil da Ásia. Roupas de luxo, tecidos luxuosos. E Jesus está dizendo assim para eles: vocês têm tudo isso, mas na verdade vocês são pobres, cegos e nus. Pobres porque eles se julgavam muito ricos. Cegos por causa de ser um centro para tratamento dos olhos. Eles se achavam muito por isso.
nus, porque eles achavam que as roupas deles eram as melhores de todas. Então eles diziam assim: nós não precisamos de ninguém. Você leu aqui? Jesus falou: vocês dizem, rico sou e de nada tenho falta. Essa era uma igreja que não precisava de ninguém. Era uma igreja que não precisava de nada, tinha tudo. Jesus vai dizer assim: aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Ali havia os grandes banqueiros. No ano 60 da era cristã, houve um grande terremoto naquela região. E as 3 cidades foram para o chão: Hierápolis, Laodiceia e Colossos. A primeira a se reerguer foi Laodiceia, porque a população da cidade era muito rica. Eles reconstruíram a cidade rapidamente. E Jesus está dizendo assim: vocês têm muito ouro, mas eu aconselho vocês que comprem o ouro de mim. Então dobre a sua atenção. Quando você olha aqui para a igreja de Laodiceia, você está vendo algo que é muito triste para uma igreja. Porque das 7, é aquela que aparentemente tinha tudo, mas Jesus diz: você não tem nada. É aquela que aparentemente não precisava de nada, mas Jesus está dizendo: vocês precisam de tudo. Jesus vai chegar para Laodiceia e vai dizer assim para eles: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha o que Jesus está dizendo: vocês são tão autossuficientes, vocês são tão cheios de si, que vocês nem perceberam que eu estou do lado de fora da igreja. Jesus está dizendo: eu estou do lado de fora batendo na porta, eu estou querendo entrar. Deixa eu dizer uma coisa, igreja: Jesus quer voltar a ser o centro dos altares das igrejas. As igrejas se esqueceram de que Jesus é o centro de todas as coisas. Me perdoa a expressão, mas nós vemos hoje muitas apresentações, nós vemos hoje muitas coisas acontecerem nas igrejas, mas algumas igrejas estão esquecendo de que Jesus Cristo ainda é o dono da igreja, de que Jesus Cristo ainda é o centro da igreja, e sem Ele nada nós podemos fazer. Laodiceia dizia assim: tenho tudo, estou abastada, mas Jesus está dizendo: na verdade, vocês são pobres, cegos, desgraçados, miseráveis, nus, e eu estou aqui do lado de fora, batendo na porta. Mas Jesus fala para Laodiceia: se vocês abrirem a porta, eu vou entrar dentro dessa igreja, porque eu repreendo, e entenda isso, e disciplino todos quantos eu amo. Pastor, Deus está me repreendendo. Não, Ele te ama. Ele prefere te repreender e não te perder, do que deixar do jeito que está e você perder a sua salvação. Perceba uma coisa: Jesus não censurou Laodiceia porque tinha pecado moral. Não tinha idolatria, não tinha fornicação, não tinha roubo, não tinha nada. Jesus não censurou Laodiceia porque tinha falsa doutrina. Era uma igreja bíblica, era uma igreja que vivia correto na palavra, não dava bom testemunho. Era uma igreja que tinha amor, enviava missionários, enviava ofertas para as outras igrejas. Era uma igreja que quem olhava para Laodiceia falava assim: eu quero ser membro dessa igreja. Uma igreja linda, não falta nada, conforto, tudo melhor na igreja. Jesus não censura por nenhum problema moral, por nenhum problema doutrinário. A censura de Laodiceia é uma só: frieza espiritual. Perceba, Jesus tem elogio até para as igrejas que tinham problemas morais. Jesus tem elogios até para as igrejas que tinham problemas doutrinários. Mas Ele não consegue elogiar uma igreja que está fria na fé. Para essa igreja que está fria, Ele diz assim: se vocês não se tornarem quentes, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Não permita, irmãos, que a frieza espiritual domine a sua vida. Não permita que a frieza espiritual cegue você a ponto de você não enxergar que em alguns momentos você tem deixado Jesus do lado de fora
por causa das coisas passageiras desse mundo. Tudo nessa vida vai passar, irmãos. Tudo nessa vida passa. Mas se você se manter aceso na fé, a chama acesa na fé, não tenha nenhuma dúvida, você será fiel até a morte. E vai se cumprir o que está escrito: dar-te-ei a coroa da vida. Jesus, ele tem um conselho para a igreja de Laodiceia. Versículo 19, ele fala assim: eu repreendo e castigo os que eu amo. Conselho: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepender de quê? Tem pecado? Não era pecado. Tem desvio de doutrina? Não. Arrepender do quê? Da frieza espiritual. Da frieza espiritual. Não há nada pior para Deus do que um cristão que está frio na fé. Ou que está morno na fé. Morno chega a ser pior do que frio. Porque o frio sabe que está frio, o morno acha que está quente. E Jesus está falando: o morno eu estou a ponto de vomitar. E aí ele diz no versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 7 igrejas, irmãos, locais da Ásia, não ouviram. Nenhuma das 7 existe ainda hoje. Todas ruínas. Na região onde as 7 foram plantadas, apenas 1% são cristãos. Mas essas 7 igrejas, essa carta, ela também foi escrita para a igreja de hoje. Porque João escreve para aquelas 7, mas Jesus estava escrevendo para a igreja de todos os tempos. Porque as 7 igrejas, na realidade, elas expressam as igrejas de hoje. Algumas igrejas hoje têm problemas doutrinários, outras problemas com amor, outras... E todos esses problemas que nós vimos aqui nas igrejas existem ainda hoje. Mas se existe um que ainda faz Jesus vomitar, é a frieza espiritual. E eu quero dizer para você que não haverá essa frieza na sua vida nunca mais. Porque o fogo do Espírito é derramado sobre nós. A ética, a doutrina, a riqueza não substitui a presença de Jesus, irmão. Você pode ser ético, pode ser bíblico, pode ser, ser próspero. Não tem problema nenhum nisso. Mas lembre-se, você não pode ser frio na fé. Porque isso fará com que Jesus se afaste. Mas eu creio que agora, na busca do Espírito Santo, um fogo consumidor será derramado sobre nós. E um renovo espiritual virá sobre nós. E sairemos daqui fervorosos na fé. A mornidão, ela engana. Ela afasta de Deus. Mas eu quero profetizar. Ele ainda bate na porta. E Ele está batendo na porta nesta noite. Se coloque em pé em nome de Jesus, por gentileza. Feche os seus olhos. Aquele que bateu na porta para Laodiceia, bate na porta para Quadrangular Vila Sônia. Jesus está dizendo: eu estou à porta. Pastor, Ele está dentro da minha vida, glória a Deus por isso. Mas se não está, abra a porta agora, irmão. Não saia dessa igreja com Jesus do lado de fora. Não permita que a mornidão espiritual, não permita que a frieza espiritual impeça você de ver que Ele está do lado de fora. Como dizes, rico sou, estou abastado. Se na verdade vocês são pobres, Laodiceia, cegos, nus, comprem colírio de mim para ungir os olhos, comprem vestes brancas de mim para se vestirem, comprem ouro refinado pelo fogo. E esse que apareceu para João, cujos olhos eram como chamas de fogo, ele está aqui nessa noite. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Yeshua, Ei,
Yeshua.